com o nosso grande técnico, diretor técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Vanilson. Vanilson, tá aí? Pode abrir o microfone, dar um oi para o pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Quero agradecer, Rodrigo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, né? Ainda mais com tanta gente importante que está aqui, boa parte das pessoas, né? Alguns parceiros de algum tempo que temos aqui. E já posso começar falando como é que... Pode começar, já está na tela aqui sua apresentação, está contigo. 15 Tá minutos. bom. Então, o Lê já fez uma introdução falando algumas coisas, né, Boa. sobre essa questão, né? Como a lei paulista potencializa o turismo, né? Então, quem não me conhece, sou o Vanilson, sou funcionário da Secretaria já tem mais de 20 anos, né? Isso já faz um refrão que eu falo sempre nos eventos. Então, eu acompanhei muito do formato da questão da lei. Se puder passar para o próximo slide, como disse o Lê, então, o Estado de São Paulo ele tem uma referência na questão do turismo, né? Ainda que a gente muitas vezes não é reconhecido, como foi comentado até que o Ministério do Turismo às vezes não enxerga o Sul e o Sudeste tão importante para o turismo, mas o Estado de São Paulo, desde a década de 40, né, tem uma política pública para o desenvolvimento do turismo, que é a questão das estâncias, né, na época climáticas, hidrominerais, balneárias e depois as turísticas, que hoje são todas turísticas, onde os municípios recebem um valor para trabalhar com infraestrutura, basicamente, né, a ideia. Por quê? Esses municípios turísticos eles recebem uma população flutuante muito grande. Alguns deles recebem, às vezes, maior do que a própria população. Então, eles têm que ter uma infraestrutura para atender essa demanda, né? Então, a grosso modo, esse valor que o município tem direito seria para isso, para atender essa população flutuante que busca o município em momentos, normalmente na alta temporada, às vezes muito concentradas num único período. Então, essa política foi criada. Nesse sentido, vários municípios foram, ao longo da história, recebendo o título de estância, só que como envolvia um recurso, né? Então, muitos municípios também queriam, mas pensando apenas no recurso, né? Então, todo esse trabalho que foi pensado inicialmente para desenvolver o turismo e atender os turistas, gerar renda, empregos nas cidades, acabaram muitas vezes passando desapercebido ou não tinham o enfoque principal. Então, não se utilizava aquela verba especificamente no que seria o ideal para o turismo, às vezes em locais que não eram tão turísticos, mas eram interessantes para o município, tudo. Então, criou-se essa situação, né? Se puder passar para o próximo slide. Ao longo do tempo, esses municípios, houve vários municípios que receberam o título, tudo, mas não atuavam, como eu falei, focado no turismo. Esse turismo, no caso, gerava também todo mundo queria o título de estância, porque envolvia recurso, né? E havia muitas críticas de porque tal município virou e eu não sou, né? Então criou todo um... Isso começou a ser discutido na Assembleia durante um longo tempo, né? Em 2015, criou-se a Lei 1261, a lei complementar, que disciplinou um pouco, criou critérios, porque até então a instância tinha o título eterno, e tinha muita instância que às vezes não tinha nem o setor de turismo oficial ali para desenvolver, ou o valor que não era definido pelo setor de turismo, era definido pelo setor de obras, né? Então, você vê que às vezes nem tinha essa visão, apesar de ser uma instância turística, não tinha essa visão. E olha que, apesar que a Precesp, já há muito tempo, sempre trabalhou com as questões técnicas para desenvolver, deu várias capacitações, né? Mesmo anteriores à questão da Lei 1261, a Precesp sempre teve, que já era a entidade mais antiga, né? Essa visão de trabalhar as questões dos segmentos, tudo, sempre ela teve essa visão, mas mesmo assim algumas instâncias não estavam atuando de... Com a chegada da Lei 1261, a gente teve essa disciplinação e a figura do município de interesse turístico. Então, foi criada essa questão do município de interesse turístico e, junto com isso, foi criado o ranqueamento, né? O ranqueamento, ele como você mesmo falou, essa questão de uma certa competição entre os municípios, né? Então, o município ele tem que pensar não só como investir aquilo,
aquela verba, mas como isso vai trazer recurso e como eu posso manter para manter essa verba, né? Então, a gente tem todo um trabalho nesse sentido. O que a Lei 1261 fez para o turismo paulista? A gente já tem a década de 40 a lei, né, a instância que a política pública já vinha, já foi um grande avanço, né? Mas essa questão de 2015 trouxe um novo olhar para isso. Primeiro, as instâncias que estavam, como eu falei, nem sempre usavam a verba para o melhor momento, para a melhor obra para desenvolver o turismo, né? Com a questão do ranqueamento, onde as instâncias podem perder o título, que foi o que aconteceu em 2021, trataram também de se organizarem para isso. Os municípios de interesse turístico, né, que foi a nova categoria, começaram a trabalhar nesse sentido. Então, vários prefeitos, inicialmente, até focando nesse recurso que viria para os municípios, correram para fazer o trabalho, né? Porque a lei, principalmente para os MITs, exigia uma série de coisas que as instâncias tiveram um pouquinho mais de tempo para poder se organizar. Mas os MITs tinham que, primeiro passo, ter o título, né? As instâncias já continuavam com o título, aquelas 70 iniciais. Isso gerou nos prefeitos a busca das informações. Então, dentre as exigências, tem várias questões, como o conselho municipal, plano e o inventário. Mais de um prefeito, vários prefeitos chegaram para mim e falaram que começaram o processo de elaboração da documentação e eles ficaram surpresos com todas as coisas que o município possuía e que eles, mesmo sendo prefeitos, não conheciam, né? Então, foi surpresa para vários prefeitos. Isso não foi um ou dois, foram vários que falaram isso. E começaram a entender a importância do turismo. Então, essa lei, além de ser a questão para o gestor público, a verba, mostrou que o turismo ele não é apenas um cargo específico, ele é importante para o desenvolvimento econômico, ele é capaz de gerar emprego, capaz de gerar mais impostos, que o valor que você vai investir, que o Estado está investindo no município, ele pode duplicar dependendo de como você atuar, porque isso vai gerar mais imposto, vai gerar mais emprego. Nos municípios pequenos, principalmente, é um fator que pode gerar emprego para aquela população mais jovem que fique no município, não saia da cidade, que é um problema que muitos municípios de pequeno porte acabam tendo. Então, ele cria oportunidades. Então, todo esse investimento é essencial para o trabalho que o gestor público, essa visão, a mudança de visão do gestor com relação ao trabalho relacionado ao turismo é nítido. Quando eu entrei na secretaria, lá no começo dos anos 2000, né, você ligava para as prefeituras, quando tinha algum setor de turismo, né, já era um avanço, e quando você conseguia conversar que tinha alguém técnico ou turismólogo formado, né, que tinha um conhecimento, nossa, isso era uma raridade. Hoje isso é muito comum. As prefeituras começam a entender e colocar pessoal mais técnico, com conhecimento na área, né, com experiência, justamente para atuar e trazer novos recursos ou novas ideias, como que eu vou potencializar esse recurso, né? A questão do dinheiro é apenas uma parte dentro de tudo que o turismo pode gerar, né? E o seu trabalho na Destino Inteligente mostra muito isso daí, de como poder otimizar. Acho que o Fábio é a melhor pessoa lá de Brotas para falar sobre isso, porque ele tem um trabalho muito legal de enxergar e utilizar essa ferramenta tecnológica que foi comentado. Se puder passar para o próximo. Então, o que a gente aconteceu? Porque chegou a Lei 2061 dos MITs, né? A Secretaria não estava preparada também, quando isso foi sancionado, a gente não sabia o que fazer, começaram a chegar um monte de processos para análise. Então, a primeira coisa que foi feita, e foi o secretário Lucena, que na época estava conosco, ele criou um grupo técnico para começar a analisar os processos. Só que antes de começar a analisar, a gente teve que auxiliar, né? O que a gente tem que analisar, o que a lei exige, como a gente vai entender. A gente fez uma cartilha, fez uma série de documentos de orientação ao longo do tempo. E foi uma novidade para a gente também. Então, até hoje, a gente ainda está num processo de aprimoramento de todo esse trabalho. Então, hoje, a gente recebeu mais de 400 projetos de lei para serem analisados, vários foram aprovados, aí está um número maior do que 140, porque vários municípios têm mais de um processo
foram trabalhados, vários processos foram e voltaram várias vezes para corrigir, porque principalmente os primeiros, eles não tinham orientações, então foram feitos de acordo com o que eles imaginavam que era. E mesmo os primeiros, a gente sabe que esses primeiros 140 foram aqueles que atenderam além, tinha documentação. O que vai qualificar melhor vai ser a partir do ranqueamento. Então, a partir do ranqueamento, a gente vai começar a desenvolver quais os destinos melhor trabalharam, como desenvolver, os que desenvolveram melhor o seu potencial, tudo é o ranqueamento que faz, digamos, uma maior análise, uma melhor um trabalho de qualificação desses municípios. Os primeiros 140 foram realmente os 140 primeiros que fizeram o trabalho. O próximo, por favor. Esse grupo técnico, né, ele fez toda uma série de trabalhos, até hoje a Márcia vai falar um pouquinho mais, mas o que são as condições indispensáveis? E é isso que foi a grande mudança dentro dos critérios das questões dos municípios turísticos, né, que são as duas categorias, instâncias e MITs. É obrigatório, então, o estudo da demanda turística, a pesquisa da demanda, isso é obrigatório, isso é cobrado, e isso faz parte da pontuação. O levantamento do inventário, dos atrativos, equipamentos e infraestrutura, tudo isso é exigido em lei, então é uma questão obrigatória, né? A elaboração de um plano diretor de turismo que seja atualizado a cada 3 anos. Então, você tem que ter um plano diretor, que é para dar as diretrizes, né? E esse plano ele tem que ser elaborado não apenas pelo órgão, pelo setor público, mas em conversas com o conselho municipal, com a sociedade, tudo, para enxergar, né, o empresariado principalmente, para enxergar quais são os segmentos que a gente vai trabalhar, onde que a gente vai atuar, e como ele é atualizado a cada 3 anos, isso facilita também as mudanças ao longo da gestão do município, tudo também, e também de mudanças de segmentos, né? Hoje, no mundo atual, as coisas mudam muito rapidamente. Então, essa possibilidade de mudar, ele é um plano diretor, mas ele é mais um plano de desenvolvimento, que você pode ajustar ao longo do caminho. Ele não é fechado, mas ele é importante que seja trabalhado para você ter essas diretrizes e enxergar. E outra questão, o Conselho Municipal de Turismo, que é o órgão que vai ajudar. Ele não só vai orientar na preparação do plano diretor, das orientações, questões municipais, como ele tem que aprovar o projeto que vai ser mandado para o PROCOC, que é o departamento, o conselho que vai analisar os projetos. Então, se o Conselho Municipal não consegue, não aprova, ele não passa para a questão de análise, não pode usar o dinheiro. Então, tem que ter essa aprovação, né? O que é muito bom, porque existe uma conversa, lembrando também que não, a gente tenta evitar, né, que existe uma politização dentro do conselho, só porque é o prefeito, às vezes tem questões pessoais, o turismo tem que estar acima disso, tem que pensar no bem-estar do município e a utilização dessa verba para o conjunto como um todo desse trabalho que a gente tem desenvolvido dentro da secretaria. Questões, né, que foi falado desse ranqueamento, né, que o Lê até comentou da questão disso daí. A gente tem esse último ranqueamento que a gente fez, foi elaborado, também foi uma primeira iniciativa, a gente está atualizando esses dados, as informações para os municípios, para que a gente tenha uma resposta muito mais coerente. Estamos buscando agora também qualificar a informação, obter não apenas a informação quantitativa, que hoje foi muito baseado nesse sentido, mas também qualitativa, buscar como a gente vai conseguir qualificar os atrativos, os equipamentos dos municípios. Então, a ideia do ranqueamento, ele é um aprimoramento para os municípios também e para a secretaria também desenvolver a metodologia nesse sentido, né? A gente está atento às questões que o Lê colocou, por exemplo, de publicidade, quais seriam os critérios, tudo. A nossa ideia é justamente ajustar antes, em dar essas informações antes para os municípios, para eles também saberem quais são os critérios que serão analisados, tudo. E tudo isso já está em análise com vocês. O próximo, por favor. E agora a gente tem esse mapa, ele mostra as 70 instâncias, né, os 140 MITs atuais, tem essa questão de uma possibilidade de aumento. Os que estão em laranja são municípios que já estão com o projeto aprovado, ou seja, o Gantt já aprovou
já deu parecer favorável que eles podem ter o título de MIT, estão na Assembleia, aguardando, então a gente pode ter futuramente mais 47, hoje está quase 48 municípios já comparecer para ter o título de MIT. Né? Então, esse entendimento da lei atual, ainda que esteja nesse processo de mudança, a gente ainda está trabalhando com a questão da lei vigente. Né? Então, a gente sabe que existe uma possibilidade de aumento, tudo, mas o ranqueamento foi em 2021, o próximo seria em 2024. Então, a gente continua trabalhando com 2024, e esse ano é o ano de você colocar as informações no site, né, na plataforma. A plataforma, eu sei que está um tempo parado, a gente teve um problema na licitação, né, a gente não pôde mexer porque estava para mudar a empresa, a licitação tem todo tipo de problema possível e imaginável, no ano de eleição foi tudo o mais complexo possível, mas hoje a empresa ganhou, já está tudo certo, elas estão adaptando as perguntas que a gente está modificando e em breve a gente já vai trabalhar, abrir para os municípios estarem atualizando as informações e também mais para frente divulgar quais são os critérios que serão analisados, que podemos utilizar. Porque a gente também está negociando com outras entidades para ter informações sobre os municípios que possam auxiliar nessa análise do turismo como um todo. O próximo, eu corri um pouquinho, né, para estar dentro do tempo, porque tem muita informação, então eu fiz o bem concentrado e fico à disposição para responder as perguntas, o que eu consegui responder dentro dessas possibilidades aí, e agradeço mais uma vez o convite, Rodrigo. Obrigadão. Perfeito, Vanilson, muito obrigado. Foi ótima a sua colocação, suas colocações todas, muito esclarecedoras. Acredito que até, inclusive, as perguntas que a gente tinha, você já resolveu na sua fala, né? Eu ia perguntar para você do próximo ranqueamento, então, a princípio, estamos trabalhando para 2024, mas vai abrir agora a plataforma estadual para cadastramento, é isso? Isso. Inclusive, eu tenho uma informação de primeira mão, já aproveitar que tem vários municípios aqui. Eu vou encaminhar para os municípios, inclusive vou mandar para a Precest, para a Miteste, as duas entidades, para eles também replicarem o questionário do que vai ter na plataforma, que a gente vai perguntar para os municípios já ir buscando as informações, ainda que a gente está em processo de adaptação na plataforma, os municípios já podem buscar as informações, saber o que vai estar lá. Não vai ter muitas mudanças além do que já estava, mas tem algumas perguntas novas, onde a gente não teve algumas respostas interessantes. A gente teve, por exemplo, dificuldades com respostas referentes à questão do turismo de pesca, por exemplo. Então, agora a gente está melhorando as questões ligadas a isso, porque é um segmento importante para vários municípios e não teve a gente não conseguiu pontuar porque a gente não tinha essa informação. Então, a gente melhorou, por exemplo, isso é um dos critérios. Então, a gente vai estar mandando isso para os municípios, se não essa semana, na próxima, para todos, para já terem. Não precisa preencher o questionário, não é necessário me mandar isso daí, porque isso vocês vão preencher na plataforma, é apenas para ter uma ideia, né, das informações que vocês terão que colocar na plataforma, né, para facilitar. E quem já está meio preocupado, já adiantando essa busca das informações, né, quem, por exemplo, ainda não está com o inventário. Lembrando que a plataforma ela não é específica para os municípios que têm título, ela é aberta aos 645 municípios. Então, município que ainda não é MIT, né, o que está buscando, está em processo, tudo, pode colocar e deve colocar, porque aí ele também aparece para a secretaria as informações do que eles têm, tudo a gente conhece um pouco mais do próprio Estado. Perfeito, Vanilson. Olha só, a Maurisa comentou aqui no chat que você já é patrimônio do turismo paulista. Temos grandes feras do turismo aqui, todo mundo mandando salve para você. Como eu já comentei, você é uma pessoa incrível, muito querido, muito competente no que faz, né? Muito claro nas suas colocações. E eu gostaria também de me colocar aqui à disposição com a Destinos Inteligentes para atender o Estado. Você sabe que isso é um sonho nosso, né? Gostaria que essa mensagem chegasse até o Lucena, para que ele olhasse com carinho para a gente. Nós estamos trabalhando muito forte lá na ponta, temos várias consultorias, como a Eusiane, vários outros parceiros que estão aqui, né, que trabalham lá na ponta, utilizam nossa plataforma como ferramenta de trabalho. Então, acho que um dos nossos sonhos, né, uma das nossas metas aí, é conseguir prover informações para o Estado, atender o Estado, né? Nós estamos indo super bem, eu vou falar um pouquinho aqui no final, mas acho que se a gente conseguisse ser enxergado, né, pelo Estado de São Paulo, sermos vistos, seria incrível. Se você puder, então, mais uma vez, pedir, né, para o Lucena olhar para a gente com carinho,
Eu agradeço porque, de repente, todo esse trabalho aí, né, acho que talvez mais da metade já está pronto. Pode deixar que eu levo o seu recado novamente. Obrigado, Vanilson. Pessoal, muito obrigado.